Nesse vídeo eu vou te contar como que eu consegui os meus primeiros alunos de violino aos 13 anos de idade. Então já faz algum tempo e aqui eu vou te falar exatamente o que eu fiz para quem sabe você conseguir também os seus primeiros alunos seguindo algo ou uma adaptação disso para sua realidade. Se você não me conhece, meu nome é Jean de Oliveira, sou professor de violino e ensino violino online desde 2017 para adultos que querem tocar esse instrumento por prazer e com prazer. Se esse é o seu caso, se você quer aprender a tocar violino com prazer, já clica aqui embaixo no joinha e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, basicamente, eu comecei a dar aulas de violino aos 13 anos de idade e foi porque eu passei em uma prova de um conservatório. E aí vocês vão entender. Comecei a estudar música em um projeto social aqui em Cotia. Uma pessoa foi fazer estágio nesse projeto e falou de uma escola muito boa chamada ULM, na época conhecida como Universidade Livre de Música ou Escola Tom Jobim, algo do tipo. Tiveram vários nomes. Hoje em dia se chama EMESP. Eu peguei essa transição de ULM EMESP, que se eu não me engano aconteceu entre 2008 e 2009. Então virou EMESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo, uma das principais escolas de música do país. Foi lá que eu estudei violino, majoritariamente, vamos chamar assim. Esse estagiário foi para esse projeto social, ele havia estudado na ULM por um período, falou que seria interessante eu ir para lá, nunca nem tinha escutado falar, e eu peguei e falei, tá, vou lá fazer a prova. Fiz umas aulas particulares com ele, ele me preparou para essa prova e eu fui lá fazer essa prova. Acontece que, como eu disse, eu sou de Cotia, no interior de São Paulo. A ULM, a EMESP, fica no centro da cidade de São Paulo, bem ali no meio da Cracolândia, inclusive. Aquela região ali tem fases e fases, né? Tem fases que tá mais Cracolândia, fases que tá menos, eu sei que é um problema complexo, mas o assunto não é exatamente sobre isso. Então a escola ficava ali, bem no centro de São Paulo, próximo à Estação da Luz, em frente à Sala São Paulo, né? Do lado da Sala São Paulo. E eu tinha 13 anos de idade, então eu tinha que sair daqui de Cotia, pegar um ônibus. Na época não tinha linha amarela do metrô, que hoje em dia facilita bastante, então eu tinha que pegar um ônibus que ia até Osasco, uma outra cidade. Descia o trem de Osasco e ia para Júlio Prestes, que era dentro do prédio da Sala São Paulo, atravessava a rua, tava na ULM. Então eu tinha que fazer esse trajeto aí. Jean, o que isso tem a ver com conseguir o primeiro aluno? Tem tudo a ver, porque para fazer esse trajeto eu precisava de money, bufunfa, dinheiro, porque senão eu não conseguiria. Apesar da escola EMESP ser gratuita, e até hoje é gratuita, é uma escola do estado de São Paulo, uma escola de música do estado de São Paulo, você ainda precisa de dinheiro para ir até lá, você precisa de dinheiro para comer enquanto estava lá. E na época que eu estudei lá, eu lembro que eu concentrei todas as matérias em 2 dias, então eu ficava lá meio que 2 períodos inteiros, 2 tardes inteiras e parte da noite em um dos dias para fazer todas as matérias, que você não vai só para fazer aula de violino. Na época, né, ia para fazer aula de violino, para fazer aula de análise, para fazer aula de escritura, para fazer aula de história da música, enfim. Tinha uma série de outras matérias que a gente tinha que fazer lá na escola. Então eu fechei 2 tardes e parte de uma noite para poder estar lá. E eu precisava de dinheiro, né? Eu sou uma família que não tinha condição para nada. Fui criado pelos meus avós, meus 2 avós, ambos analfabetos. Meu avô, mestre de obra, minha avó, dona de casa. Eu não tinha como conseguir dinheiro de nenhuma forma para que eu fosse para lá. O que eu fiz? Comprei óleo de peroba, passei na minha cara e fui no meu primeiro professor, maestro Márcio Demaso. Eu falei literalmente assim, maestro, se eu ajudar o senhor com as aulas aqui no projeto social, onde eu havia iniciado, se eu ajudar o senhor com as aulas aqui no projeto social, o senhor paga as minhas passagens para eu ir fazer aula de música na ULM? Aí ele pegou e pensou assim, pago. E aí foi assim basicamente que eu consegui os meus primeiros alunos. Em um primeiro momento, eu virei monitor desse maestro, do maestro Márcio Demaso, nesse projeto social em Cotia. Ele era o professor principal, ele dava aula, e eu ficava ali monitorando se as pessoas estavam segurando o arco direito, se estava posicionando o violino no corpo direito, e eu ia lá, cada um ia ajustando, a mão no arco faz assim, o violino faz assado. Com 13 anos já ia eu lá, não tinha barba, tinha cabelo, era mais baixinho, ia lá, ó, cuidado com isso, faz assim, faz assado. Obviamente, as pessoas no projeto social já me conheciam, porque naquele momento eu era talvez o aluno mais avançado do projeto social, ou certamente um dos mais avançados do projeto social, um dos mais interessados, assim, famintos por essa coisa de música. Nem todo mundo estava tão interessado assim. E aí, quando eu comecei a ajudar alguns, outros que também tinham esse interesse um pouco maior em música, começaram a ver, poxa, a ajuda dele tá realmente me ajudando. E aí conversavam com os pais em casa, e alguns dos pais começaram a entrar em contato comigo para eu ir lá
na casa deles dar aula particular de violino. Então eu comecei dando aulas como monitor do maestro Márcio Demaso, meu primeiro professor. Inclusive ele me levou para ser monitor não só nessa escola, como em várias outras oportunidades. Pouco a pouco eu fui assumindo algumas turmas. Então eu era o professor principal e às vezes eu era o professor principal e eu tinha um monitor. Aconteceu em algumas ocasiões. Durante alguns anos, na verdade, eu tive professor assistente nesse contexto do projeto social. E algumas pessoas que gostavam da minha instrução me chamavam para ter aulas particulares na casa delas ou na minha casa. E foi assim que eu comecei a ter os meus primeiros alunos. Eu tive a cara de pau de chegar no maestro e pedir. Mas foi por causa da necessidade. Não necessariamente naquele momento eu queria dar aulas de violino. Não necessariamente. Eu queria ter dinheiro para poder ir estudar música. E a forma que eu tinha de conseguir dinheiro naquele momento, a forma que eu enxerguei, era pedir para ser professor, e se fizesse sentido para ele, ele poderia me pagar para eu ir. De alguma forma eu sabia também que era uma situação ganha-ganha, porque era um aluno do projeto que estava indo estudar música numa escola já de cunho profissional, para quem quer seguir carreira de música e tudo mais. E foi basicamente assim que eu consegui os meus primeiros alunos. Colando em um professor mais experiente do que eu, aprendendo muito com ele, aprendi muita coisa com ele. E talvez seja assim que você possa conseguir os seus primeiros alunos. Cola no seu professor, começa a perguntar para ele como que eu posso dar aula, você pode me indicar em algum lugar, qual é o nível que você acha que eu tenho que estar para começar a dar aula, onde que eu vou, que certamente o seu professor, vendo o seu interesse, vai se sentir lisonjeado e vai ter o prazer de poder te orientar conforme o que ele acredita. Se você tá gostando dessa série de vídeos onde eu tô contando histórias nas quais você pode se relacionar, inclusive podem te ajudar na sua vida com o violino, deixa aqui embaixo o seu joinha, se inscreve no canal e comenta o que você tá achando, como você conseguiu os seus primeiros alunos, ou como você pensa em conseguir os seus primeiros alunos, você tem interesse em dar aula de violino? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. Um abração e até mais. Tchau.